Fala galera, graça e paz. Boa noite, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui mais uma vez para nós compartilharmos da palavra de Deus. Hoje eu estou muito animado que a gente está aqui caminhando para o fim do capítulo 5. Isso é muito bom porque tem muita coisa aqui para a gente mergulhar nas escrituras e nos edificarmos. E aí, como é que vocês estão? Dá um alô para mim aí, dá um joinha. Vocês estão me ouvindo bem? Se tá tudo ok para vocês? Vamos aumentar um pouquinho o som, deixando no limite aqui que dá pra gente. Vambora! E aí, quem tá feliz aí, dá um glória a Deus. Aleluia! Uou! Eu tô muito animado hoje, irmãos. Porque esse texto das Escrituras é um texto fantástico que nós vamos meditar hoje. Nós já estamos no 8º estudo, né, do Sermão do Monte e ainda estamos no capítulo 5, caminhando para o fim do capítulo 5, ainda naquele bloco que nós carinhosamente chamamos de antíteses práticas, as antíteses práticas. Tudo bem aí? Vamos começar então? Vamos procurar hoje ser o mais breve possível. Vamos para cima? Cadê a galera aí que pode me ajudar? Cadê vocês? Cadê vocês? Eu sou um vaso quebrado aos teus pés. Então vamos lá? Podemos começar, queridos? Olha que legal. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte das antíteses práticas, destacando mais dos versos 31 ao 37 de Mateus capítulo 5. Tudo bem? Nós dividimos essa parte dessa sessão em 3 blocos, né? Para nós falarmos por vez sobre 2 das antíteses, sendo 6 ao todo, né? Então dessas 6, que são 6 ao todo, nós vamos fazer 3 divisões. 2 nós já falamos a semana passada sobre 2 dos mandamentos, né, negativos, como nós já vimos, não matarás e não adulterarás. Hoje nós vamos dar sequência, lembrando que as antíteses não são só compostas de mandamentos, mas nós temos também aqui 2 permissões. Uma nós vamos ver hoje, que é a questão do divórcio, e por fim, o último mandamento negativo, não jurarás. Depois vão sobrar para a semana que vem, né? A outra permissão e ainda o mandamento positivo, que é sobre o amor ao próximo. Bom, se a gente tiver um delayzinho, alguma coisinha aí, vai atualizando seu navegador. A gente está hoje, a internet não está 100%, então pode ser que a gente tenha algum delayzinho aí na nossa comunicação, mas a gente tira isso de letra, né? Não, irmãos? Quem tem fome, nada pode impedir o seu apetite. Então hoje nós vamos falar sobre 2 antíteses práticas, as do meio, o divórcio e o não jurarás falso testemunho. Então a gente vai começar aqui fazendo a leitura do texto, irmãos. Eu quero aproveitar que a gente tem um tempo legal e começar retomando a leitura
do verso 27, só para a gente se situar melhor no contexto, tá? Vamos lá? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Nós percebemos que com esta retomada, né, deste mandamento, o sétimo mandamento, Jesus está tratando o problema da concupiscência, ou seja, muito mais profundo do que o adultério consumado do lado de fora, no exterior. Jesus está resolvendo um problema que começa no interior, né? Que começa com os olhos, que começa com a mente e o coração. E por fim isso dá vazão ao pecado consumado externamente, né? Nós já falamos sobre isso. Então, só que hoje a gente vai tratar sobre uma permissão que vem na sequência aqui desse mandamento: não adulterarás. Então, olha só, vamos continuar a leitura. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz pecar, te faz tropeçar, perdão, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. E aí entramos na parte que nós vamos nos debruçar hoje. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Então, olha só que detalhe importante. O texto começa com a expressão também foi dito. O que significa essa expressão dentro do contexto que nós estamos lendo, interpretando e pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para recebermos essa revelação da palavra de Deus? O também aqui, do verso 31, ele indica que há uma continuidade no assunto. Ou seja, o assunto que vamos tratar hoje, a antítese do divórcio, ela está dentro do assunto do adultério. Então, sobre o que é que Jesus está falando ao tratar de divórcio? Ele está falando de adultério. E nós já compreendemos na semana passada. Se você não viu essa aula, volta lá depois, vê a aula da semana passada, o ensino da semana passada, mas preste atenção. O que esse texto das Escrituras pressupõe? Que até mesmo o adultério, ele tem um contexto mais íntimo, mais profundo e mais interior, que é a concupiscência que começa nos olhos. Tudo bem? E aí ele continua dizendo assim: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vamos nos concentrar primeiro nessa questão. Vocês estão aí, pessoal? Deem um joinha aí para mim para saber se está tudo ok. Não sei se deu uma travadinha aqui. Alô, galera? Bom, enquanto vocês dão um joinha aí, eu vou conferir se está tudo ok e já volto.
Voltamos aqui, parece que está tudo ok, né, pessoal? Estão me ouvindo bem aí? Tá show? Vamos lá, então? Ótimo, ótimo, vamos lá. Então, como é que eu quero trabalhar essa questão do divórcio, ou a permissão para o divórcio que foi dada, inclusive, pelo próprio Deus lá atrás? Então, nós vamos chamar essa antítese de a fidelidade no casamento. Tudo bem? Vamos chamar de a fidelidade no casamento, versos 31 e 32. Lembrando que a primeira coisa que nós precisamos ter em mente ao lermos esse texto, ao lermos a escritura aqui, é que a expressão também significa que há um contexto ao qual o divórcio pertence. E Jesus está colocando o divórcio dentro de um contexto maior, que é o adultério. Então, o verso 31 e 32 devem necessariamente ser interpretados dentro dessa passagem maior que vai do 27 até o verso de número 32. E dito isso, agora a gente pode olhar mais especificamente para o verso 31 e 32. Sobre que ótica? Sobre a fidelidade no casamento. Então, o objetivo de Jesus não é legitimar ou não o divórcio, mas é estimular a fidelidade. Então, a primeira afirmação que eu quero fazer é essa, e quero que você grave isso no seu coração. Jesus não está legitimando o divórcio nesse texto. Jesus está afirmando e motivando a fidelidade no casamento. Só aí já desmistifica muitas interpretações equivocadas bíblicas acerca de divórcio. Mas para compreender melhor essa passagem, eu quero lançar mão de um outro texto bíblico, também de falas do próprio Jesus, que está nesse mesmo evangelho, mas lá na frente, no capítulo de número 19. E eu vou explicar por que nós vamos ler a passagem do capítulo de número 19. Porque a citação feita por Mateus aqui, ela parece ser uma síntese, uma espécie de resumo, um sumário sobre o assunto do divórcio. Então, muitos escritores e comentaristas acreditam que esses dois versículos não contêm tudo aquilo que Jesus ensinou aos discípulos, mas é apenas um sumário da conversa que Jesus tinha com os seus discípulos naquele tempo. Mas que era um assunto tão bem estabelecido culturalmente já, que Mateus decide ser sucinto nessa parte e esclarecer melhor lá no capítulo 19. Então, as duas passagens, inclusive, são parecidas, mas no capítulo 19 nós temos um pouco mais de riqueza de detalhes da forma como Jesus trata a questão do divórcio. E eu queria que você abrisse a escritura comigo. Em Mateus 19, nós vamos ler a partir do verso 3. Os irmãos encontraram? Vamos prosseguir? Mateus capítulo 19, a partir do verso 3, nós leremos aqui alguns versos. Vamos lá? Diz assim a escritura: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou,
não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, presta atenção em algo muito importante. Primeiro, há pessoas que se precipitam e ao lerem Mateus 5, 31 e 32, acreditam que Jesus está tratando da lascívia que havia no coração das mulheres naquela época. E que acredita, pelo texto ser objetivo e dizer: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então alguns chegam a interpretar de que Jesus só está tratando do divórcio como se isso fosse um problema da mulher. Mas ao lermos Mateus 19, nós percebemos que é o contrário. E o que Jesus está fazendo é tratando um problema cultural, um preconceito cultural e um cinismo que havia a respeito desse divórcio na época por parte dos homens e não das mulheres. Lembrando que nós precisamos olhar para esse texto a partir dos outros versículos, como se esse texto fosse um complemento daquilo que Jesus está ensinando anteriormente. E Jesus, ao se referir anteriormente ao adultério, ele diz para os homens: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então preste atenção, uma das coisas que Jesus está trabalhando era esse dispareio que havia na relação matrimonial entre os direitos do homem e os direitos da mulher. Os homens estavam aqui nesse momento, com base principalmente os discípulos da escola de Hillel, que era um rabino muito conhecido na época, que preconizava uma amplitude maior do que significava Deuteronômio 24, quando o texto bíblico da lei de Moisés fala que se o homem achasse coisa indecente na vida da mulher, que ele poderia repudiá-la. Então a escola de Hillel, ela interpretava isso com uma abrangência, e predominantemente Jesus está falando a discípulos desse rabino. E o que Jesus está dizendo é que eles haviam se aproveitado da lei com base na interpretação desse rabino, e eles estavam ampliando o que significava coisa indecente, tratando assim de, por qualquer motivo leviano que fosse, eles estavam repudiando as mulheres. E isso estava causando um problema não só social, não apenas religioso, mas também moral naqueles dias em Israel. Jesus está lidando com algo muito grave. Então preste atenção, havia um problema cultural onde apenas a mulher estava sendo prejudicada pelo divórcio. E ao irmos direto a esse texto, sem compreendermos o que está ao redor disso tudo, nós vamos achar que Jesus continua tratando a mulher como um subgênero, mas não é isso que Jesus faz, pelo contrário, ele reposiciona a mulher dentro dessa relação. Então, é importante observar que Jesus está focalizando este erro do divórcio no homem e não na mulher. Ele está agora chamando os homens para assumirem de fato suas responsabilidades diante do matrimônio, do casamento. E no que esses homens
se fundamentavam. Eu quero ler mais um texto com você para ficar bem claro, para você ver de onde vem a essa referência. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24. São só alguns versículos que nós vamos ler, mas vão esclarecer um pouco do que nós estamos falando. Deuteronômio 24, a partir do 1. Olha o que diz. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Eu queria que você prestasse atenção que esse mandamento da lei, essa instrução da lei, não é para que haja divórcio, mas é para que a mulher fosse protegida. E Jesus já explica por que em Mateus 19. Por causa da dureza do coração dos hebreus, dos judeus, do homem em geral. Então, a carta de divórcio, ela existiu não por causa de uma recomendação de Moisés. Olha a sutileza da pergunta que os fariseus fazem. Olha aqui, no verso 7 do capítulo 19. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio? Moisés não mandou fazer isso. Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Então, eles queriam abandonar as mulheres depois de usar e abusar das mulheres, e simplesmente por não terem uma consistência na relação, eles desejavam então abandonar as mulheres de qualquer forma, e por causa disso Moisés então permitiu o divórcio. Por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Para que as mulheres repudiadas não fossem consideradas adúlteras. E ao não serem consideradas adúlteras, elas poderiam se casar novamente. E é exatamente isso que Mateus 24 expõe. Olha que diz o final do verso 1 e verso 2. Por ele ter achado coisa indecente nela, e se lhe lavrar um termo de divórcio, ou seja, para repudiar uma mulher, ele precisava dar a carta de divórcio. E ao dar a carta de divórcio e despedir de casa, ela saindo da sua casa for se casar com outro homem. Ou seja, a mulher que era repudiada e tinha na mão carta de divórcio, ela podia, saindo de casa, enviada pelo marido, mandada pelo marido embora de casa, ela podia se casar com outro homem. Mas ela não podia estar só repudiada. Ela precisava ter a carta de divórcio. Então, coisa indecente são relações sexuais ilícitas. Mas a escola de Hillel estava tornando a interpretação disso mais ampla. Qualquer pecado que tivesse uma relação com a área sexual, eles estavam fazendo disso um motivo para que o divórcio fosse então dado e as mulheres fossem repudiadas. Jesus está combatendo essa injustiça social. O que é que Jesus está tratando? Esse cinismo moral que havia nos homens daquela época. E como é que eu afirmo isso? Por 3 motivos, e há 3 coisas muito importantes aqui, voltando a Mateus 5, que a gente precisa destacar. A primeira está lá em cima no verso 28. Quando ele diz para os homens, não adulterarás, ouviste que foi dito, não adulterarás, ele continua, eu porém vos digo,
qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ou seja, olha o que Jesus está tratando. A hipocrisia que predominava nesses homens, que estão querendo uma legitimação do divórcio, mas que na verdade estão com seus corações completamente impuros por causa da concupiscência dos seus olhos. Eles viviam cobiçando as mulheres. Então Jesus começa a tratar esse problema lá na sua raiz. Qualquer um que olhar de forma impura para a mulher já adulterou. Segunda coisa, olha o que ele diz, também foi dito aquele que repudiar sua mulher. Dê-lhe carta de divórcio. Verso 32, eu porém vos digo, aquele que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. O que é que Jesus está tratando? Homens que repudiavam suas mulheres, não lhes davam carta de divórcio, e isso fazia com que elas fossem expostas como mulheres adúlteras, sem serem adúlteras. Porque Jesus explica a exceção, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. O que significa isso, meus irmãos? Quando a mulher ela adulterava, ela tinha relações sexuais fora do casamento, ela deveria ser repudiada sem a carta de divórcio. O que tornava ela impura para qualquer tipo de outras relações. E o que é que eles estavam fazendo? Exatamente isso. Então Jesus diz que se eles repudiassem as suas mulheres, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, e não as desse carta de divórcio, eles estavam expondo elas a serem tratadas como adúlteras. E não só a elas, mas a qualquer homem que viesse a se casar com elas. Ou seja, o que é que Jesus está tratando aqui? Segunda coisa no coração desses cínicos homens, imorais, religiosos, é que só pode repudiar a sua esposa alguém que está vazio de amor. Porque se não está aqui presente, a única exceção que Jesus dá, relações sexuais ilícitas, para que não haja aqui duplicidade na interpretação, como havia em Deuteronômio, a expressão coisa indecente, Jesus é mais claro ao dizer e afirmar, exceto em caso de relações sexuais ilícitas. Então o que é que Jesus está afirmando? Só um homem que é vazio de amor, que é vazio de aliança, que é vazio do Espírito de Deus, é capaz de repudiar a sua mulher se ela não tenha cometido o adultério. E a terceira coisa que me indica é que Jesus diz que impuro também está aquele que se casar com a repudiada. Ele também está cometendo o adultério. Ou seja, a mulher está sendo alvo de uma proteção para que os homens não as tratassem a partir do seu bel prazer, do seu egoísmo. Então Jesus aqui está tratando algo muito sério, uma interpretação dúbia da lei propositalmente para que eles tivessem uma margem para pecar e não se sentirem com suas reputações religiosas abaladas naquela sociedade. Então, em síntese, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Em outras palavras, Jesus está dizendo, se o repúdio porventura não pode ser evitado, e qual é a única forma dele não ser evitado? É que tenha acontecido relação sexual ilícita, ou seja, ele não está dizendo que isso é o motivo, mas essa é a única exceção em que o divórcio seria permitido. Ele não está estimulando, ele está resolvendo uma situação. Então, se o repúdio não pode ser evitado, o que é o melhor a ser feito com mulheres que praticaram a relação sexual ilícita, nesse caso, é dar a elas, conceder a ela o divórcio.
E por que é que Jesus fala, se você repudia sua mulher, exceto no caso do divórcio, ou seja, se você não quer mais, se você está decidido a não permanecer casado, e agora essa lei é uma lei universal, não se aplica nos nossos dias mais apenas aos homens, mas os homens e as mulheres, ou seja, se você decidiu e você assume a consequência do repúdio ao cônjuge, você precisa ter a iniciativa de conceder o divórcio. Para quê? Para que o outro não fique exposto a ser tratado como um adúltero. E segundo o texto de Mateus, segundo alguns outros textos bíblicos, Mateus 5, Mateus 19, 1 Coríntios 7, o que nós vamos perceber é que se eu abro mão da relação por outro motivo que não seja essa exceção, eu então dou carta de divórcio e a partir daí, quem passa a ser tratado como um adúltero se admite um outro casamento, sou eu, e não aquele a quem repudiei. Então, irmãos, para concluir aqui essa questão, há aqui uma censura absurda neste texto, nas falas de Jesus, que recrimina, abomina completamente a separação, o divórcio. Essa abordagem de Jesus, Jesus está seguindo aqui a sua abordagem que normalmente ele faz, e ele coloca toda a ênfase no interior dos homens, do ser humano. O que Jesus está falando? Tudo começa do lado de dentro. Tudo começa no olhar, na intenção, na lascívia e não no adultério ou no divórcio do lado de fora. Jesus está mostrando de fato onde está... Perdão, irmãos. Onde está o problema que ele está agredindo e atacando? É uma abordagem muito comum no ministério, na vida de Jesus, nas páginas dos evangelhos. Jesus ataca o mal na sua raiz, do lado de dentro de nós. Do lado de dentro do homem pecador, do lado de dentro do homem caído, e mostra que é por essa perspectiva que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos ser atingidos pela ação do Espírito Santo, pela graça de Deus. Vocês estão comigo? Então, eis aqui o dilema do divórcio que Jesus trata. Não é sobre divórcio, mas é sobre a fidelidade no casamento. Por fim, se nós olharmos o texto como um todo, o que é que Jesus está propondo? É que alguém que vive com o outro, com o cônjuge, e considera a possibilidade do divórcio sem que tenha havido uma traição, uma relação sexual ilícita, ele já está pecando. E que sequer nós poderíamos imaginar, conjecturar e sequer nós poderíamos admitir a possibilidade de uma outra relação. Por isso, quem pensa em divorciar-se, que não pense em casar-se novamente. Porque se nós pensarmos nisso, 90% dos divórcios cristãos não aconteceriam. Amém? E aí nós vamos para a segunda antítese desse ensino de hoje. E qual é? O não jurarás falso. Vamos aqui, que eu posso chamar aqui também, né, de usar o nome de Deus em vão, fazendo uma referência aqui ao terceiro mandamento, não apenas a ele explicitamente, mas a muitas outras passagens onde onde a lei de Moisés trabalha essa questão do não jurar. Do verso 33 ao 37. Vamos fazer a leitura? Mateus 5, 33 ao 37.
Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Do que se trata, então, essa quarta antítese prática? Nós estamos falando aqui de usar o nome do Senhor em vão. Mas vamos pensar um pouco melhor? Se nós estamos falando de usar o nome do Senhor em vão, nós estamos falando do que, na verdade? O que vem antes disso? O que está em jogo quando o mandamento nos instrui a não jurarmos pelo nome do Senhor? Será que é porque Deus faz questão de que o nome dele tenha boa reputação? Ou será que é porque Deus está falando de alguém que está empreendendo uma relação com ele de intimidade? Então nós vamos ficar com a segunda opção. Obviamente que a restrição dada por Jesus aqui a não usar, a não jurar por nada, é uma restrição por causa da relação com o Pai que está sendo proposta. Então o problema aqui não é apenas a violação do terceiro mandamento. Por quê? Gente, Deus não tem problemas com votos. Você concorda comigo? Há inclusive um estímulo na Escritura que nós façamos votos ao Senhor. Porque Deus é um Deus de alianças. O próprio Deus, ele tem juramentos e votos que ele faz. E muito daquilo que nós vivemos hoje é por causa de juramentos em que o próprio Senhor fez. Então, queridos, não tem como interpretar essa passagem, esses 4 versos, como se Deus não aceitasse que nós jurássemos. Não é este o problema. Se Jesus não está apenas trabalhando aqui com um problema que aflige o coração de Deus, em que Deus não aceita, que é que o homem faça juramentos, o que é de fato a essência que Jesus está trabalhando? Então veja bem, Jesus aqui, o primeiro ponto, Jesus está trabalhando com a questão da honestidade dos seus discípulos, porque ele está mostrando aqui, confrontando os fariseus, mostrando aquelas pessoas que aparentemente seguiam a Jesus, contrapondo esses homens com seus discípulos, mostrando que eles manipulavam acordos entre eles e os homens, a partir da invocação do sagrado em suas palavras. Ao invés deles assumirem a postura da honestidade, eles usavam esses juramentos para que fosse mais amplo, mais flexível os acordos que eles faziam, os votos que eles faziam tanto a Deus quanto aos homens. Mas não é apenas isso que Jesus está tratando aqui com esses versículos. Jesus está aqui desnudando esse utilitarismo do qual os judeus daquele período eram especialistas. Essa manipulação leviana para que a parte responsável deles dos acordos, dos tratos, dos juramentos não fosse cumprida. E assim eles tivessem mais lucro, e assim eles vivessem de maneira mais permissiva. Então o que eu quero propor aqui para a gente compreender de uma vez por todas? Compreender definitivamente, meu irmão. Cutuca o irmão que está aí com você na sua casa e fala, ó, vamos compreender algo definitivamente. E o que é? É que em Cristo há uma nova forma de nos relacionarmos com o Pai. E que forma é essa, P?
É essa que Jesus está propondo. Neste texto, como é um mandamento negativo, Jesus está atacando ferozmente a ideia que era estabelecida naquela época de como os homens deveriam se relacionar com Deus, que era uma ideia, inclusive entre os hebreus, que era emprestada de outras religiões pagãs que os cercavam durante a sua trajetória, durante a sua peregrinação, até eles chegarem em Israel e todos os cativeiros que passaram depois. A ideia pagã de estabelecer a sua relação com a sua divindade, nesse caso com o próprio Deus, com base na barganha, com base na troca. E o que Jesus está atacando ferozmente é isso. Ele está dizendo, nada que vocês possam oferecer a Deus é coerente. Nada que vocês possam fingir estar dando ao Pai faz sentido, porque com o Deus, o meu papai, o meu paizinho amado, tudo o que vocês têm, tudo o que é sobre vocês, já é dele e já foi dado por ele por meio da sua graça. Portanto, o que Jesus está dizendo, o que nós temos que entender de uma vez por todas, a relação com Deus não é construída em barganha, não é construída em troca, não é construída por meio dos nossos sacrifícios levianos, por meio das nossas manipulações. O que é que Jesus está dizendo aqui em outras palavras? Entreguem-se por inteiro, entreguem-se por completo, não usem recursos externos, simplesmente se quebrantem, se humilhem, se lancem sinceramente na presença do meu Pai. Olha como que ele trabalha isso, e eu te dou aqui segurança por causa das respostas que Jesus dá. Ou seja, pelo que normalmente eles juravam? Pelo céu, pela terra, por Jerusalém e até pela cabeça deles. E olha qual é a resposta que Jesus dá para esses juramentos. Eles dizem que juravam pelo céu. A resposta de Jesus, verso 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu. Por que não devem jurar pelo céu? Ele explica, pois o céu é o trono de Deus. Então, como é que eu vou jurar pelo céu? Se o céu é o trono de quem? De Deus. Então pela terra, ele diz, não é para jurar pela terra, por quê? Porque a terra é estrado dos seus pés, dos pés de Deus. Então por Jerusalém, muito menos por Jerusalém, por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Então vamos jurar pela nossa cabeça? Nem pela sua cabeça, por quê? Nem seu cabelo você pode tornar branco ou preto. Por quê? Porque até mesmo a sua cabeça é de Deus. O que é que Jesus está afirmando quando ele responde aos 4 tipos de juramentos que eles não deveriam fazer, porque esses eram os principais que eles faziam? O que ele está dizendo? Tudo que vocês têm e são, só têm e são por causa da graça do meu Pai. Então o que Jesus está mostrando? Nós não temos nada para oferecer, para que possamos oferecer ao nosso Senhor. Nem os cabelos da nossa cabeça nós controlamos para dar a Ele. Ou seja, não há barganha com Deus. Não há forma de fazermos troca com o Senhor. Então, o que é que temos na nossa vida para que a nossa relação com o Senhor avance e possamos prosseguir em conhecê-lo? Sim, sim e não, não. O que significa isso? É que na relação com Deus, e que o que Deus espera que tenhamos na relação com o outro, é que ou é tudo, ou é nada. Sim, sim, e não, não. Ou com Deus, você mergulha de cabeça e dá a Ele tudo o que você é, ou não adianta você oferecer coisa alguma que você tenha, porque tudo que você possui não é seu, é pela graça de Deus que te foi confiado. E eu concluo dizendo, tudo que temos é fruto
de sua graça. Nossa relação com o Pai e com os nossos irmãos e com todo mundo precisa ser então uma relação, a começar pelo Pai, de amor e de confiança, não de troca, de barganha, de sacrifício. Por isso, se nós passarmos a viver essa relação de amor e confiança, poderemos viver e dizer sim, sim e não, não. Por quê? Reconheceremos quem somos ao nos lançarmos por inteiro aos seus pés. E assim, não teremos nada em nossa vida, em nossas relações, que é de procedência do maligno, porque tudo o que viveremos e diremos será sim, sim e não, não. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça com que de nossas vidas brote uma fidelidade ao outro, ao cônjuge, nunca imaginada antes. Um amor renovado, um amor divino, um amor que veio do coração de Deus, ao ponto de não termos mais olhos para ninguém, a não ser para o nosso amado, para a nossa amada. Que não seja necessário nenhum tipo de manipulação leviana, mas que ao nos relacionarmos com o nosso Pai, possamos reconhecer nessa relação de amor e confiança nele, de que não temos nada para oferecê-lo, porque tudo que temos veio dele. E assim poderemos estabelecer um tipo de relação transparente e legítima com o outro, ao ponto daquilo de Deus que há em nós transbordar e podermos servir em amor ao outro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, estou com muita saudade dos irmãos e aproveitando aqui, para divulgar para vocês, em dezembro voltam os nossos cultos presenciais lá no nosso espaço, no nosso templo, e nós vamos estar nos reunindo aos domingos em um novo horário, às 19 horas. Então se prepare para nós estarmos juntos. Beijão no coração, fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Valeu, não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no nosso canal, gente. Beijão.